Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando por aqui mais uma edição do programa Me'av Lebem, programa de pai para filho. Esse é um programa que tem como objetivo, característica e principalmente a finalidade de falar sobre a Parashá HaShavua, a Parashá da semana, ok? E é um programa feito especialmente para os meus filhos, a Gabriela Dodani, minha primogênita, o Gabriel Kalev, a Ariela Hesed, a minha caçula. Não é um programa proselitista, é um programa feito especialmente para os meus filhos, para a minha família, ok? É um projeto que eu fiz e estou colocando em prática para deixar perpetuado na internet, no YouTube, nas redes sociais, caso um dia eu não esteja mais aqui, para que dessa maneira a gente possa discutir, falar palavras de Torá, tentar achar e encontrar soluções das adversidades, dos problemas que a gente possa enfrentar no dia a dia da vida contemporânea à luz da Torá, ok? Caso o papai não esteja mais aqui, enfim, fica de recordação não só para os meus filhos, para os meus netos e bisnetos. Bem, esse é o objetivo, mas qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo e queira compartilhar, queira assistir, sinta-se à vontade. Dessa maneira a gente vai se sentir feliz, alegre, por estar contribuindo de forma pequena, dando essa contribuição aí para que palavras de Torá sejam propagadas aí e apressando a redenção final com pequenos atos de bondade, como o próprio Pirkei Avot fala: procurai a paz, buscai a paz, aproximai as pessoas da Torá, e é por isso. Bem, essa semana vamos começar a estudar a Parashat de Miketz, que significa ao fim ou no fim. E é interessante, antes de mais nada, falar que essa Parashá, a Miketz, vem contar então uma história, né, de Yosef, quando Yosef então começa a interpretar os sonhos de Faraó, quando ele sai da cadeia, ok? E do cativeiro ali, da prisão, e para interpretar os sonhos de Paró ou do Faraó. Então os nossos sábios vão perguntar aqui o que significa a palavra Miketz, e aí baseado no Liktei Sichot, no Biurei Azorah, fala sobre o seguinte, que essa palavra Miketz, ela tem alguns significados e ela é apresentada muitas vezes para a gente de duas formas. A primeira, ela começa falando sobre o fim dos dias, que esse fim dos dias ele aparece como o fim dos dias em Daniel, ok? Lá no capítulo 12 do Pasuk 13. Então, dentro do misticismo judaico, a esquerda ela representa o lado não tão bom assim, o lado mal, tá? Então, assim, o fim da esquerda espiritual refere-se ao dia em que o mal deixará de existir. Então a direita, por outro lado, representa então a bondade, como eu já disse. Assim nós teremos então o fim da direita espiritual. É portanto uma alusão à redenção final, quando o bem triunfará sobre o mal, e nós veremos como o bem está constantemente presente no mundo inteiro. Então a gente fica então com essa pergunta, tá? Mas e afinal, o que significa Miketz? Miketz representa então, ou Miketz representa o fim da esquerda ou o fim da direita? E aqui vem trazendo a mensagem de que nessa Parashá representa as duas coisas. Mas como pode, de forma paradoxa, como é que pode representar duas coisas ao mesmo tempo? Então, como uma expressão, ela pode aludir a isso, ao exílio e à redenção ao mesmo tempo. Aí a Hassidut vem nos explicar sobre o seguinte, que o propósito fundamental do exílio é que os judeus devem se espalhar ao redor do mundo para resgatar faíscas de santidade perdidas dentro da fisicalidade deste mundo material, né? Então, assim, a redenção não é
a eliminação do exílio, mas sim a meta do exílio. Então a eliminação não é eliminar o exílio, mas sim a meta. E por isso ambos os conceitos são indicados pela mesma palavra. Aí aqui a gente pode notar que um dos movimentos do Beit Chabad, do Rebbe de bendita memória, que envia os seus emissários por todo o mundo. E a gente pode notar também aqui que mesmo com a criação do Estado de Israel, que é também um prelúdio, é também um ponto significativo do início da nossa redenção, já que nós temos o Estado de Israel, por que todo mundo não vai para lá? Por que todos os judeus não estão lá? Por que a redenção não chega agora? E aqui traz essa mensagem de que no fim, porque na realidade você vê que mesmo a gente tendo o Estado de Israel, nós judeus, ou a maioria dos judeus, não migraram para Israel, porque existe um projeto, existe um plano divino nisso, que o exílio em si, ele tem uma finalidade boa, que é justamente de espalhar e de resgatar, não só espalhar o perfume da Torá, da Hassidut, mas de resgatar essas faíscas. E nós vimos que cada emissário do Rebbe, cada Beit Chabad, cada sinagoga, cada comunidade espalhada no mundo, ela está ali também para influenciar de maneira positiva as suas localidades. E a gente vê que muitas vezes países, cidades, comunidades são abraçadas, recebem bênçãos, são muitas vezes influenciadas, são livres de determinados julgamentos divinos devido a essa influência e dessa presença dos judeus em todo o mundo. Uma vez eu conversando com um amigo, ele quis brincar, tirar um sarro de mim, ele falou, tá, mas qual é o significado dos judeus, ou em que os judeus contribuíram para o mundo? Eu não quis dar muitos detalhes, mas eu disse para ele, é só você olhar, a maioria dos prêmios Nobéis aí são de judeus. Aí eu falei, quem foi que inventou a calça jeans, o inventor do carro, do Fusca, né, que mais? E comecei a falar o nome das personalidades que existem. Então quantas e quantas pessoas, não só judeus, mas descendentes de judeus, ou que vieram de uma ascendência judaica, que revolucionaram o mundo, né, chegaram a revolucionar o mundo e trazer boas influências através do judeu. Não que a gente seja uma raça superior, não é isso, ou seja melhor do que outras pessoas, não é isso, mas a presença judaica em comunidades, em cidades, estados e nações, na realidade trouxe muita coisa positiva para o mundo, ou seja, o povo judeu contribuiu de forma significativa para o mundo, né? A gente vê, estudando agora, eu estou fazendo a licenciatura em História, você vê a influência dos judeus também no Brasil, como é grande a influência judaica na formação desse país chamado Brasil, dos costumes que ficaram, não só tiveram influência dos europeus, no caso de Portugal, mas dos africanos, né, como dos indígenas, mas também dos judeus portugueses, dos países ibéricos que chegaram aqui no Brasil. Até hoje se tem muito isso, a influência da cultura judaica, e de forma positiva, graças a Deus, não de forma pejorativa ou ruim. Então nós podemos entender, finalizando esse primeiro programa, que Miqueias traz essa mensagem, ok, que existe sempre dois finais, que nem sempre o final do mal, aliás vem trazendo essa mensagem aqui, perdão, corrigindo, porque o lado esquerdo negativo, porque Yosef saiu da prisão, ou seja, o fim do mal termina, e o fim também do bem, porque ele passa a ser o segundo vice-rei do Egito, então o bem vence. É essa mensagem que Miqueias vem trazendo para a gente. E sempre existe dois finais. E a gente precisa estudar a Torá para entender os finais, né? Quando algo termina na nossa vida, quando algo começa na nossa vida, é bom, é ruim. E no final das contas, até aquilo que era ruim vai se transformar em bom no final. Diz, para finalizar, diz os nossos sábios que quando a redenção final chegar, o Olam Rabá chegar, até a má inclinação, até o Eretz Hará, aquilo que é ruim, as forças negativas, elas irão se converter, ou seja, mesmo ela cumprindo aquilo dali, mas ela irá se tornar boa.
e dizem que, por exemplo, hoje nós sabemos que nós não podemos pela kashrut nos alimentar de porco, etc. Mas diz até na era messiânica, até o porco vai ser permissível a gente usufruir da sua carne. Esses são alguns ensinamentos que trazem, tentando dizer que até no final aquilo que era ruim vai se tornar bom. A força do mal irá trabalhar, o Eretz Hará, a má inclinação, irá trabalhar para quê? Para o Eretz Tov, ou seja, a boa inclinação para cumprir mitzvot e Torá. Ok? Essa é a primeira introdução da Parashá Miketz. A gente volta no próximo programa daqui mesmo, falando sobre a primeira, segunda e terceira aliá. Shalom Aleichem, Lechetraot.